Uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Esta é a frase que marca esta apostila do primeiro Deus. Hoje é o quinto dia que nós estamos seguindo a jornada de 40 dias de oração, de comunhão com o Senhor, de entrega, de adoração por aquilo que Deus tem feito por nós. Estamos orando intercessoramente por outra pessoa, por pessoas diversas, estamos lendo as Escrituras Sagradas. Hoje a meditação será com base no Salmo 115, dentro do programa do Reavivados por Sua Palavra. E se você está conosco hoje de manhã na TV Novo Tempo, não estava os dias anteriores, eu quero dizer para você que esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, que tem como objetivo motivar, incentivar as pessoas a ler a Bíblia. Cada dia, um capítulo da Bíblia. E de maneira especial, nós estamos estudando durante 40 dias, aprendendo, não só estudando, mas estamos aprendendo técnicas novas para nós compreendermos a Bíblia Sagrada. E cada dia a gente está dando aqui uma tarefa, cada dia a gente está aqui estudando, aprendendo uma frase que marca o dia, cada dia estamos orando especificamente. E isso está nessa apostila, Primeiro Deus, aprendendo a meditar na Bíblia. Essa apostila você encontra ela em qualquer igreja adventista do sétimo dia. Você pode procurar uma igreja adventista, pode falar com o pastor da igreja, ou então ali com o líder, diretor de mordomia cristã, que é a pessoa que cuida da parte que promove os talentos, que promove a fidelidade a Deus. Conversa ali com essa pessoa e ela então vai falar para você como é que você pode ter essa apostila, que é gratuita. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, você pode procurar no site encontreumaigreja.com.br. Vamos lá. O Salmo, como eu mencionei para você, que nós estamos estudando nesta jornada de 40 dias, é o Salmo 115. Só lembrando que ontem nós demos uma tarefinha para você, baseada no Salmo 114. E a tarefa era você escrever o seguinte: por que a leitura do Salmo 114 foi importante para você? Você conseguiu preencher essa tarefa? Espero que sim. Se não, hoje nós vamos novamente repetir essa tarefa, repetir esta experiência, escrevendo a mesma coisa, só que sobre o Salmo 115, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto na apostila. Antes, vamos então abrir a Bíblia no Salmo 115. Vamos lá? O Salmo 115, ele possui 18 versículos e deles eu vou ler alguns para você nesta manhã. O que diz a Bíblia no Salmo 115 então? Bem, o Salmo 115 é um salmo que relata a insensatez da idolatria e também é um convite para adorar e louvar o Senhor. E ele começa dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aí ele diz o seguinte: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos dos homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo, ele é seu escudo. O que o salmista apresenta aqui é um contraste. Ele primeiro apresenta o Deus nosso, que é um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que mora nos céus, o seu trono está nos céus. Depois apresenta a inutilidade, vamos dizer assim, dos ídolos. E ele diz, os ídolos, as estátuas construídas pelas mãos dos homens, elas não têm valor porque elas têm olhos, mas não veem. Elas têm boca, mas não falam. Nariz, mas não cheiram. E ele vem falando, elas são obras inanimadas. Elas não podem nos salvar. Elas não podem interceder por nós.
Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus vivo. Então é como se o salmista ele fizesse um contraste entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos da idolatria. E ele faz então um convite para que nós adoremos o verdadeiro Deus. Seguindo o Salmo 115, no versículo 13, diz assim: Ele abençoa os que o temem. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Aqui ele apresenta, então, uma oração, né, mostrando que Deus está desejoso de abençoar pais e filhos. Aí ele fala um pouquinho desta bênção. Ele diz: Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Olha que lindo. Depois, ele então faz aqui uma declaração sobre o estado do homem na morte e o estado do homem na vida. Ele diz no verso 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, os vivos, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Ele faz um contraste aqui entre os mortos e os vivos. Ele diz assim: nós que estamos vivos, vamos louvar o Senhor. Os mortos, ainda que tenham morrido confiando em Deus, ainda que tenham sido pessoas justas e fiéis, eles não vão louvar o Senhor. Por quê? Porque os mortos, segundo a Bíblia relata em diversos versículos, não sabem o que fazem porque estão dormindo. Por exemplo, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e eu até quero convidar você, logo depois do livro de Salmos, nós temos Salmos, depois nós temos aí Provérbios, e aí temos ali o livro de Eclesiastes. E a gente lê o seguinte, nos versículos 5 e 6. A Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então amor, ódio, inveja já pereceram para eles. Para sempre não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. E aí Eclesiastes faz um apelo, dizendo o seguinte aqui no capítulo 9, no versículo 9 também. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias desta tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. E aí no verso 10 ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, dê o teu melhor. Porque no além para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. É de acordo assim com este pensamento e este ensinamento bíblico que o salmista diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós, os vivos, nós bendiremos o Senhor. Nós bendiremos o Senhor. Claro que os mortos não permanecerão para sempre na sepultura, há uma esperança para eles. E a esperança é a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, menciona que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, os mortos em Cristo também vão ressuscitar e serão transformados e a morte um dia acabará. Essa é a grande esperança bíblica. Jesus mesmo falou lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, Jesus diz assim, vou abrir aqui o Evangelho, vamos lá, aqui está, João 5, 28 e 29, Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, todos estão nos túmulos, mas um dia, quando Jesus voltar, os justos, os que morreram em Cristo, serão ressuscitados para a vida eterna. E ele diz aqui no verso 29, ele diz: os que tiverem feito bem, ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Então é por isso que o salmista diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós, os vivos, sim, louvaremos a Deus. Quais são as lições que nós aprendemos e que a lição que essa apostila apresenta deste salmo, neste
quinto dia desta caminhada dos 40 dias de oração e de leitura da palavra. A lição, a apostila diz o seguinte: resumo do capítulo. Primeiro ponto: nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Os demais não passam de ídolos que simplesmente não existem. O que eu aprendi com a leitura do Salmo 115? Eu aprendi que se eu confiar em Deus, Ele será minha segurança, Ele será minha proteção. Se eu confiar nos outros deuses, eu perco a segurança e a proteção do Senhor. A leitura de hoje é importante para a minha vida, por quê? Para mim, ela é importante porque eu aprendi que Deus é maior do que a obra humana. Para mim, a leitura é importante porque eu aprendi que Deus merece ser louvado e adorado. Aprendi que enquanto eu tiver vida, fôlego em meus pulmões, eu devo adorar o Senhor. O que você aprendeu? Escreva na sua apostila. Marque, se você não tiver apostila, pegue um papel, uma folha de caderno, ou no seu celular, ou no seu tablet, ou no computador, e escreva. O que você aprendeu com a leitura do Salmo 115? Por que essa leitura é importante para você? Por quê? E a frase de hoje, para ficar bem marcada na nossa mente, é a seguinte: a presença divina transforma a maneira como nós vivemos. Que lindo! A presença divina transforma a maneira como nós vivemos. Tenha ao longo do dia de hoje, nas horas deste dia, onde quer que você for, tenha essa consciência, que a presença divina, ela transforma a nossa vida, que a presença divina muda o nosso pensamento, que a presença divina, ela nos dá esperança. Eu quero orar por isso. Vamos orar agora? Feche seus olhos. Bondoso Deus, que bom estar aqui orando nesse momento tão especial de reflexão na Tua Palavra. Eu quero pedir ao Pai a Tua bênção. Eu quero colocar ao Senhor, diante do Senhor a nossa vida. Eu quero Te adorar, não adorar os ídolos inventados por nós mesmos, mas adorar o Senhor. Senhor, aceita nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um excelente dia e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.